que dá pra curtir antes da zebra chegar, né? E do ponto de vista espiritual, como Sim. é que tu enxerga esses movimentos? Aí já Vamos é bem lá. mais profundo o negócio. Pois é, porque assim, Muito mais interessante, na minha opinião. eu também acho. É. A gente tem os principais jogadores do mundo atual. A gente está falando de Trump, Xi Jinping, Putin e, sei lá, talvez o Netanyahu e o cara lá, o... Khamenei. Isso. O Khamenei, né? Talvez esses sejam os principais Sim, jogadores os hoje players em dia, hoje. né? Coreia do Norte tá quietinha, mas é importante, tem bomba atômica. Todo mundo tem bomba atômica, é importante Verdade. nesse jogo, né? Então coloca aí o Paquistão, coloca mais uma Paquistão, galerinha aí. Índia. Do ponto de vista espiritual, cara, esses Sim. também são os principais jogadores? Também. Ou tem uns faz caras mais parte. nas sombras? Não, sempre tem, claro que tem. Na verdade, o que a gente está vendo, já entrando no misticismo, no esoterismo, é o que na teosofia eles chamavam que era o descortinar da hierarquia. Teosofia. Sim. O que é teosofia? Teosofia é uma filosofia criada por uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. E ela partia da ideia que houve civilizações no mundo antigo que eram muito avançadas, mas essas civilizações desenvolveram conhecimentos de alto nível, como construir pirâmides e por aí vai. Só que essa civilização sucumbiu ali quando aconteceu a queda de Atlântida. Isso teria sido talvez uma punição dos deuses, porque eles não usaram bem esse conhecimento, usaram para subjugar o próximo. Só que esse conhecimento ele teria sido preservado por algumas nações e algumas sociedades secretas. Então esse conhecimento teria sido preservado pelos egípcios, pelos babilônios, aí passou para Roma, aí de Roma foi para a Europa, e alguns grupos secretos, os templários, a maçonaria, a Rosa Cruz, eles teriam esse conhecimento. E esse conhecimento envolveria a ideia de que existem raças do mundo antigo, algumas dessas que precisavam ser expurgadas para purificar o mundo para vir a nova era. E aí, curiosamente, né, você pensa no dilúvio, imagina que, vamos supor que o dilúvio é real. Uhum. Eu creio que seja. Você tinha vários povos. Só que um povo sobreviveu, que era os descendentes de Sem, que foi Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, uma linhagem, uma família sobreviveu. Essa família teria que ter sido eliminada. Talvez seja daí que Hitler tirou essa ideia de que ele tinha que eliminar judeus. Porque como ele era um místico e se inspirava na teosofia, ele acreditava que, tirando de cena o povo judaico, o mundo estaria preparado para viver essa nova era. Entendi. Essa nova era seria para ele o terceiro Reich, para Aleister Crowley é a era de Horus, e para o pessoal místico é a nova era. Guardando aqui esse ponto que a gente tá, sim. Essa é a segunda vez que tu me fala que o Hitler era um cara místico. Sim, sim. E aí da outra vez também tu tinha me falado lá dos soldados sobrenaturais. Super soldado. Super soldado e tudo mais. Primeiro... Essa história é maneira pra caraca. Da onde que se tira que Hitler gostava desses assuntos místicos? Então, ele tinha envolvimento com a sociedade secreta chamada Thule, Sociedade Thule. E eles estavam procurando um negócio que se chama Vril, que é uma energia espiritual. Eles acreditavam que se eles tivessem posse de determinadas relíquias, eles seriam invencíveis. E sociedade secreta tem muito esse negócio de relíquia, né? Eles gostam dessa questão, porque eles acham que a relíquia expressa uma espécie de poder espiritual ou um poder de domínio. Se tiver aquela relíquia, você consegue dominar a mente dos outros e tal. Então, isso está num livro muito interessante chamado As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sidney Kirkpatrick. Esse livro, infelizmente, eu acho que está esgotado em português, mas quem quiser procurar num sebo aí ou então ler em inglês, As Relíquias Sagradas de Hitler. Esse livro vai contar a história real do Indiana Jones da vida real, que é o Walter Horn. Walter Horn era um alemão que foi para os Estados Unidos, e aí no final da guerra o pessoal descobriu que Hitler tinha no seu bunker vários tesouros que ele roubou, né? E aí o Walter Horn foi escolhido... ali debaixo do comando do general Patton, para ele resgatar as relíquias de Hitler. E eles descobriram que dentre essas relíquias estaria até a lança de Longino, a lança que estava no Museu Austríaco, que teria perfurado Jesus. E Hitler acreditava que com de posse dessa lança, assim como a lança furou Jesus, ele ia vencer o mundo cristão ocidental, né, judaico-cristão. Assim, não é só místico, não. É uma parada meio anticristo mesmo. Total. Anticristão, vai. Total, com certeza. A gente não pode esquecer que... Bom, é Hitler, né, cara? Claro que é. Tem um quezinho meio psicopático, tenebroso ali, né? O Hitler se inspira
de certa forma, no Nietzsche, né, o filósofo. E o Nietzsche é aquele cara que falava da morte de Deus, né? Deus morreu, no Assim Falou Zaratustra. Mas o Nietzsche falava também, ele tinha uma ideia, né, que ele desenvolve no livro chamado... são vários livros, Vontade e Potência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. Se você reúne esses livros, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, a visão de mundo cristã, é uma mentalidade de escravo. E eles, naquele momento que Nietzsche está escrevendo, a Alemanha está querendo se consolidar como um país. Não era um país, eram vários povos, várias regiões e tal. Você tinha a Prússia, né? Não tinha o país Alemanha. E o país Alemanha chega muito tarde, né? Se a gente pensa que Portugal e Espanha se unificaram na época da Reconquista, que os árabes dominavam, a gente está falando de países que eram antigos pra caramba. A Alemanha, quando os alemães vieram morar no Brasil, na colonização, e os italianos, não tinha nem Itália nem Alemanha, meu irmão. Foi ter depois, quando eles venceram lá o rei Vítor Emanuel e o Garibaldi, né? Aqui estava tendo a Revolução Farroupilha, né? E o Garibaldi estava envolvido nessa história e não tinha nem Itália ainda. Então a Alemanha, ela tentou arrumar uma força nacional para unificar o país. Uhum. E aí vem o Otto von Bismarck e tal. Então eles falavam muito nessa época do Nietzsche sobre nós somos fortes, nós somos descendentes dos antigos teutônicos, dos antigos visigodos e tal. Então tinha esse negócio da força. E o Nietzsche via o cristianismo como um empecilho para isso. Porque, a Alemanha é cristã, ele não tem a mentalidade de força, de subjugar, de poder à força, né? Subjugar o fraco. Então ele fala, cara, isso aqui é uma pedra no sapato, vamos deletar esse negócio de cristianismo. E aí ele diz que um homem viria e ele seria o cara que estaria acima da moralidade cristã. Ele ia fazer o que fosse necessário para trazer essa força. Ele chama essa figura de super-homem, que na verdade a tradução que eu acho mais interessante é o além-homem. E esse além-homem ele não estaria limitado pela cultura cristã e ele seria o cara super poderoso que ia unificar a Alemanha. Só que ele chama no primeiro momento de super-homem, mas depois ele escreve um livro chamado O Anticristo. E ele chama esse cara de Anticristo. E ele diz que esse super-homem ele não apenas iria além da moralidade judaico-cristã, ele também ia transcender a ideia de humano. Ele fala coisas que parece assim que já até transhumanismo, isso que a gente vê hoje, fusão do homem com a máquina, parece que está dentro. Tem um outro livro muito legal que é um livro do Gilles Deleuze, sobre o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault estudou muito esse conceito do Nietzsche, né? O nome do livro é Foucault. E nesse livro, acho que o último capítulo chama Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. Cara, ele faz uma análise dessa ideia do Nietzsche, da ideia do super-homem, do além-homem, muito interessante. Foucault? Não, o nome do livro é Foucault. E quem que escreveu? É Deleuze. Escreve Deleuze, com Z. D-E-L-E-L-E-U-Z-E. Deleuze. É Gilles Deleuze, né, que fala. Então, é um livro legal pra caramba, pra galera entender um pouco isso, né? Então, assim, se Hitler se inspira em Nietzsche, ele tem um pouco esse negócio do eu sou o super-homem. Ele se via como super-homem. Na verdade, o que é muito interessante, já outra dica para quem gosta dessas conversas, quando Dostoiévski escreve Crime e Castigo, ele está refletindo sobre essa ideia. Porque Napoleão é uma espécie de super-homem também. Que o cara chegou e falou, meu irmão, eu vou fazer as coisas do meu jeito e acabou. Então ele domina a Europa inteira, monta um império. Então Napoleão é um símbolo desse super-homem também. Só que aí o Dostoiévski, no Crime e Castigo, ele vai falar sobre a história de um cara chamado Raskolnikov, que é o sobrenome, né? O nome dele é Rodion Romanovich Raskolnikov, né? Eu gosto pra caramba, eu lembro dos nomes. E esse cara, ele era um estudante que estava passando perrengue para pagar a faculdade de Direito, se eu não estou enganado, e aí a irmã dele ia casar com um cara nojento só porque o cara tinha dinheiro, e ele falou, pô, cara, eu tô precisando de dinheiro e tal. E aí tem uma agiota lá na cidade que empresta dinheiro para todo mundo, e ele fala, pô, vou matar essa agiota, eu vou roubar o dinheiro. Só que aí, meu irmão, o título do livro já é um spoiler, né? O plano vai dar uma zebra nesse plano. Então, esse cara, quando ele fala, não, eu vou matar a agiota, eu quero o poder, eu quero a força, você vê que o Dostoiévski está mostrando a filosofia do super-homem, eu tô acima do bem e do mal. Só que o livro é uma crítica a isso, porque o cara fez isso achando que ele era o bonzão e se ferrou. Tomou bonito. Então, assim, com certeza tem um quê de anticristo no Hitler, porque ele se inspira nessas ideias de poder à força, morte aos fracos, né? Vontade de potência, acima do bem e do mal, eu sou o cara, eu posso, eu domino, eu subjugo.
E o Nietzsche era um cara que gostava disso, da força, mas era um cara doente, né? Tava sempre quebrado, né? Então acho que era um sonho da vida dele, né? E aí o Hitler, então, tá bom. Aí o Hitler, teoricamente, ele participava Manjava do Paranauê. e participava da